Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, meu amado e minha amada irmã. Que dia lindo o Senhor nos proporcionou. Hoje aqui para mim está chuvoso, mas está um dia abençoado, porque foi o dia que Deus criou, foi o dia que Deus formou e todas as coisas desse dia já estão escritas na mão do Senhor. O tema da nossa devocional é o poder do lugar da oração. Sim, você tem o costume de orar? Você tem o costume de passar tempo com o Criador, falando com Ele, contando para Ele as suas dificuldades, seus sonhos, seus projetos? Você sabia que a oração, ela não é algo formal, não. A oração, ela é uma conversa entre o filho e um pai. Se você pode acompanhar comigo, Lucas capítulo 22, no verso 39, diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Amados, esse capítulo conta a história de Jesus antes da crucificação, indo falar com Deus no Monte das Oliveiras. Mas veja que logo no início ele diz assim, o escritor diz assim: e saindo foi como costumava. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus em forma de homem, porque ele fazia parte da Trindade, ele era o Filho, ele tinha o costume de ir para o lugar secreto da oração. Ele tinha o costume de ir para o lugar de intimidade, onde só ele e Deus. Onde ele entrava para orar e Deus já escutava. Amados, nós precisamos ter esse lugar reservado, onde só fica nós e Deus. Eu tenho na minha casa um lugar reservado para oração. Eu chamo esse lugar de quarto secreto. Meu quarto da intimidade com meu Pai. Nele eu fecho as portas, a porta. Eu coloco uma música de fundo, eu apago as luzes. E neste lugar eu me derramo na presença do meu Pai. E eu passo horas orando, falando, conversando. E a gente só aprende a ouvir a voz de Deus quando nós começamos a falar mais com Deus. Deus tem várias maneiras de falar comigo e com você. Para muitos ele vai falar com voz audível no lugar secreto da oração. Para outros, ele vai falar através de sonhos. Para outros, ele vai falar com um pensamento muito forte dentro da mente. Mas, amados, o próprio Jesus tinha um lugar secreto. Era o Monte das Oliveiras. Era o lugar reservado, onde ele tirava o seu momento para falar com o Criador. Você não tem noção a importância de termos um lugar onde nós podemos falar com Deus e ouvir Deus falar. As pessoas vivem uma vida tão agitada, tão atribulada, e quando elas chegam à tarde do trabalho, o único lugar que elas querem é o sofá. O único lugar que elas desejam é estar deitada no seu sofá. Nós precisamos reservar um lugar onde nós podemos passar momentos com Deus. Se o próprio Jesus, que era aquele que estava no momento da criação, aquele que se entregou na cruz do Calvário, se ele próprio
tinha esse momento reservado para falar com Deus, que dirá eu e você? Amados, se não for a oração, se não for um momento de comunhão, nós não conseguiremos sobreviver nesses últimos tempos. Ah, esse lugar secreto, onde o Senhor nos espera. Amados, tem momentos que quando eu apago as luzes, eu não preciso fazer uma performance para entrar para orar. Eu não preciso estar bem vestida. Eu não preciso estar bem penteada. Eu não preciso. Porque neste lugar secreto da oração, o Senhor conhece a minha voz. Eu coloco uma poltrona e ali eu me dobro e eu falo tudo o que é necessário com Deus. Alguém se pergunta, mas você tem assuntos para falar com Deus? Eu tenho tanto assunto para falar com Deus que se eu não me policiar, eu passo horas falando com Ele. E as minhas orações, na maior parte das vezes, têm sido conversas. São poucos pedidos. Às vezes eu me sinto mal em pedir, por saber que o meu Deus já conhece tudo que eu necessito. Mas Ele diz, pode pedir. A palavra do Senhor diz para nós, pedi, pedi e dá-se-vos-á. O poder do lugar da oração. O lugar da oração, amados, muda a história da nossa vida. O lugar da oração, o lugar secreto da oração, o momento de intimidade, quando nós temos só nós e o nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor está convocando a terra para ter momentos de intimidade com o Criador. Eu não sei qual é o seu melhor horário. Eu não sei qual é o tempo que você tem, mas o Senhor está te convidando. Faça um lugar secreto, filho meu, filha minha. Um lugar onde você tenha somente nós dois intimidade. E eu vou te começar a revelar os segredos dos céus. É isso que o Senhor faz com aqueles que estão nele. Ele começa a revelar os segredos. Tem pessoas que não desenvolvem nada em sua vida, porque não tem momento no lugar secreto, não tem momento de intimidade, não tem momento de reflexão, não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí depois fica se perguntando, pode Deus falar com o homem? Sim, Deus fala com o homem, mas Ele fala com aquele que tem momento de intimidade com Ele. O Senhor só se revela para quem se revela para Ele. Você teria a coragem de contar alguma coisa muito importante para alguém que você não tem intimidade? Não. As pessoas que você não tem intimidade, você sempre mantém uma distância, você não conta tudo. Assim é com Cristo, assim é com Deus. Ele só vai manter intimidade com você e te revelar segredos que estão ocultos no coração dele, se você começar a ser um homem e uma mulher que tem intimidade de oração. Jesus tinha o costume de ir para o meio do Monte das Oliveiras, e eu imagino lá ele se dobrando os joelhos e falando com o Pai, e o Pai lhe revelando os segredos ocultos e escondidos. Como está a sua intimidade com Deus? É tempo de procurar um lugar reservado e começar a ter mais intimidade com o Criador. E você verá sua mente sendo transformada, sua saúde sendo curada, sua vida financeira sendo estabelecida, sua vida espiritual em desenvolvimento.
Você vai começar a aprender a ouvir as direções do Espírito Santo. Eu estou te convidando nessa manhã, assim como Jesus, a ter um lugar de oração. Pai, nesta manhã, Deus, o Senhor nos ensina a viver num nível mais profundo com o Senhor, a viver num nível mais profundo de intimidade, de relacionamento, de busca no Senhor. Pai, eu oro nesta manhã e eu te peço, aonde existe um homem e uma mulher que está iniciando sua caminhada contigo, que o Senhor sustente ele, que o Senhor sustente ela nessa caminhada, Pai, e que eles aprendam a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, que este homem e essa mulher tenham o desejo de buscar a Tua face, de viver, Senhor amado, uma história com o Senhor. Pai, eu oro nesta manhã e eu te peço que aonde existe alguém ouvindo essa mensagem, que ele seja tocado fortemente pelo Teu Espírito e que ele, a partir de hoje, Deus, ele se torne um homem e uma mulher de oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no lugar da oração, você não precisa mudar sua voz, você não precisa ser outra pessoa, você pode se rasgar diante de Deus, falar dos seus pecados, falar dos seus sonhos, falar dos seus projetos. Sabe por quê? Ele conhece tudo. É neste lugar da oração que você pode ser você mesma. Você pode ter certeza que a tua vida vai mudar. No lugar secreto da oração, Ele manda embora a tristeza, a depressão. Ele soluciona problemas e Ele nos leva mais para perto dEle. Mais perto dEle Ele nos leva. E nós nos tornamos íntimos daquele que tudo pode. Um forte abraço e até amanhã.